Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia para todos. Gostaria de deixar uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Em Efésios capítulo 6 e versículo 10, Paulo ele deixa uma orientação para os cristãos sobre a armadura de Deus, para nós estarmos revestidos dessa armadura. Então a palavra do Senhor diz: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Repare bem, meus irmãos, principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Paulo ele estava aqui dando uma orientação para nós, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra o inferno, é contra Satanás, meus irmãos, né? Então, essa luta contra Satanás, né? Ela existe. A batalha espiritual, ela existe, né? Então, nós temos que estar preparados, né? Nos preparando em oração, em jejum, em consagração, através da leitura da palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, né? Mas como eu posso entender sobre essa hierarquia infernal, né? Porque Satanás, ele tem os seus adeptos. Então nós vamos aprender hoje quais são a hierarquia de Satanás, né? Sobre o seu comando. Nós temos que saber com quem nós estamos lutando, irmãos, né? Nós não podemos ficar omisso, mas nós temos que saber com quem nós está lidando, com quem nós está lutando. Então eu preparei aqui um estudo nessa manhã para os irmãos, né, que diz acerca da hierarquia infernal, né? Paulo ele vai dizer sobre os principados, né? O que são os principados? São os tronos, né? Os tronos que estão no poder, lá no inferno, que Satanás governa através dos tronos, né? Que são os príncipes das trevas, os tronos, os principados. O primeiro dele é Lucifer, que é Satanás, né? Bafomé. Diabo, a antiga serpente, o dragão, né? É o chefe deles. Satanás é o chefe deles, é o rei, aquele que se rebelou contra Deus, né? Depois vem o trono de Lilith, né? Nós vamos encontrar em Isaías 34, versículo 14, falando sobre Lilith, que é um demônio feminino. Ele tem a aparência de mulher, né? Esse demônio, ele age na área da sexualidade, né? Ali ele é um demônio sedutor, né? Em Isaías deixa um versículo que fala sobre esse demônio, né? Diz assim: e as feras do deserto encontrarão hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Isaías 34, versículo 14. É um demônio que ele age na área da sexualidade, né? Trazendo ali fornicação, uma pessoa que tem promiscuidade sexual, né? Que ali se deita com vários parceiros, não tem um matrimônio, um casamento, né? Então, ali ela age na área da prostituição, esse demônio,
Lilith, né? Também no adultério, né? Na homossexualidade, né? Ali no lesbianismo, ela age também na fornicação, né? Então, ela é um demônio, uma serpente. Ela enrola ali na coluna da pessoa, agindo com também, nós vamos ver daqui a pouco, que são o trono de Belial. Belial trabalha com Lilith, né? Esses dois demônios. Lilith é uma serpente maligna, né? Que tem a aparência de uma mulher, né? E abaixo nós vemos o trono de Belial, né? Que são os demônios de loucura que agem junto com Lilith, né? Eles trabalham sempre junto. Esses tronos, eles trabalham sempre junto, né? Ali quando está Lilith com Belial, a pessoa tem uma caída para a área da sexualidade, do homossexualismo. A pessoa não consegue se guardar, né? Vive em adultério, vive em fornicação. Então tá ali trabalhando Lilith com Belial, quando se vê são demônios de loucura, né? Aquela pessoa que tem ansiedade, aquelas pessoas que têm laudos, né, ali de síndrome de borderline, síndrome de Down, autismo. Esse demônio, os filhos de Belial, ele age nessa área, né, o espírito de loucura. Ali ele trabalha no Alzheimer, no autismo, né? Na depressão, ele coloca a depressão na pessoa. Você pode ver que em Mateus capítulo 17, Jesus, ele expulsa ali o espírito de loucura de um jovem, né? Um jovem que era lunático, né? Um jovem que várias vezes tentava se matar, né? Era surdo e mudo, né? Ele tentava tirar sua própria vida, mas era um espírito maligno que tomava conta desse jovem, né? A Bíblia vai dizer que ele se lançava no fogo, ele se lançava na água. Era esse espírito de Belial, né? A palavra do Senhor vai dizer. E o que a palavra Belial significa, meus irmãos? Significa ímpio, iníquo, inútil. Então, é aquilo que não tem valor, Belial, né? Sem valor. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, vai descrever acerca dos filhos de Eli, né? Que não tinham, eles não tinham caráter, eram homens vis, homens, né? Que todavia estava ali no tabernáculo ali, mas eram homens sem caráter. Quando a Bíblia fala de Belial, está falando de algo sem valor. Então, hoje em dia, o que eles fazem, né? Ah, se você tem um problema na sua cabeça, se é autismo, síndrome de Down, ou é louco, toma remédio, né? Tá com depressão, toma remédio. É isso que o inimigo quer, que você toma remédio, que você fica dopado, né? Então, isso é um espírito de loucura que age com Lilith, que é o demônio da sexualidade, né? Então, ele vai fazer a pessoa ficar ali sem valor, né? Se aposenta logo, você tem um problema na cabeça, é isso que o inimigo quer. Então, é demônio, isso é trono que está governando na vida da pessoa, né? Você não pode aceitar. O outro trono é o trono de Leviatã, né? Muito citado na Bíblia, né? Nós vamos ver várias referências que falam sobre Leviatã, que é o demônio da soberba, né? Esse demônio é só Deus que pode dominar ele, irmãos. Esse demônio é só Deus que pode dar conta dele. Está além da nossa força, né? É só Deus que pode dominar esse demônio. É um demônio que tem a aparência de uma criatura marinha colossal, simbolizando o caos, a força indomável,
Ele é retratado como as escamas impenetráveis, né? Ele tem as escamas impenetráveis. Ele representa um ser que só Deus pode dominar. Em Jó, capítulo 41, Deus vai falar para Jó acerca dessa criatura, desse demônio, que Deus vai perguntar para Jó: olha, Jó, será que você pode dominar o Leviatã? Será que você pode amarrar ele? Né? Que é somente Deus, né? Deus ele dominou. Somente Deus que pode dominar esse demônio, que é o demônio da soberba, o demônio do orgulho, né? Do medo, que fala para a pessoa assim: ah, você não consegue, você não vai conseguir. É esse demônio, o demônio do medo, demônio da insuficiência, da soberba. Então, esses demônios, eles trabalham junto. O que Jesus disse, meus irmãos, em Mateus capítulo 12, versículo 26? Que Satanás não expulsa Satanás, né? Ele estava ali dizendo, os fariseus dizendo, o Senhor é Beelzebu, né? Jesus é o príncipe dos demônios. Aí Jesus ele falou para eles: não, Satanás não expulsa Satanás, indicando que o mal ele não age contra si mesmo, eles trabalham organizado, eles trabalham junto, né? E Satanás ele não tem poder, né? Ali só Jesus que tem poder para expulsar, só Jesus que tem poder para libertar. Jesus estava dizendo ali, né? Igual eu estava falando sobre o trono de Lilith, ela é uma serpente que ela enrola ali na coluna da pessoa, né? E quando a sua cabeça tá para cima, a cabeça da serpente tá para cima e o rabo para baixo, ela tá trabalhando com Belial, né? Que simboliza ali, ela tá trabalhando com o espírito de loucura, né? Faz a pessoa ter ansiedade, né? E fornicação, né? Mas quando a cabeça tá para baixo, ali no cóccix, na bunda, né? A cabeça da serpente tá para baixo, né? Ela trabalha na área da homossexualidade, levando a pessoa a ter ali sentimento, né? Pela pessoa do mesmo sexo. Aí faz com que homem gosta de homem, mulher gosta de mulher, o lesbianismo, o homossexualismo, homem com homem, né? Então, isso são legalidades que a pessoa abre, são portais que a pessoa abre para esses demônios, esses principados trabalhar na vida da pessoa, tá governando ali na vida da pessoa, porque a pessoa tá dando legalidade, a pessoa tá dando brecha, né? Porque se a gente fechar as brechas, se a gente fechar as legalidades, os demônios não têm poder para trabalhar nas nossas vidas. Mais embaixo nós vamos ver os subordinados a esses tronos, que são as potestades, né? Você pode ver a rainha dos céus, é um subordinado, é um demônio, que é a Maria Aparecida, né? A padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, é um demônio que age na área da idolatria, né? Tá ali escondido dentro das casas, naqueles santos, né? Trazendo enfermidades sobre a vida das pessoas, enfermidades que vêm da alma, a falta de perdão, o coração duro, né? Aquela pessoa que não perdoa, né? Aquela pessoa que não se humilha, que não chora. É esse demônio que está agindo na vida da pessoa, né? Nós temos a Pombagira, que é as 7 saias, que trabalha junto com Lilith, né? Você vê a pessoa, ele seduz, ele tem aquela sedução, né? Através do seu corpo, através dos gestos do seu corpo, através do seu corpo bonito. Então, essa pessoa ele vai seduzir, né? A pombagira.
a Maria Padilha, o Zé Pilintra, né? São todos subordinados. Exu Caveira, Belfegor, esse demônio da preguiça, gente. É o demônio da procrastinação, né? Preguiça. Ele seduz as pessoas através das facilidades, né? Também aquelas pessoas que são omissas, covardes, neutras, pessoas mornas. O que a palavra do Senhor diz, né? Que Deus, ele não se agrada da pessoa ser tímido, da pessoa ser morno, neutro, covarde, né? A pessoa que vive procrastinando, vou deixar para depois, vou buscar a Deus depois, né? Tem até preguiça mesmo na área física, né? Não tem força para trabalhar, quer sempre procurar o que é fácil, as facilidades. Deus não se agrada disso, não, né? Em Apocalipse 3,16, ali diz que Deus ele vai vomitar o morno da sua boca. De tanto que Deus não se agrada, ou você é frio ou você é quente. Deus não se agrada da pessoa que é neutro. Você pode ver, ali nós temos 3 tipos de fio. Tem o fio neutro, o fio negativo e positivo, né? Você vê que o fio neutro, ele não serve para nada, né? Ele tá ali parado. É aquela pessoa parada, né? Que não tem desejo para nada. Então Deus não se agrada disso. A pessoa está dando legalidade, né? Está abrindo as portas para que esse inimigo possa trabalhar na sua vida. Você tem que fechar as portas. Lembrando, irmãos, eu não falei sobre Abaddon, né? Abaddon também é um dos príncipes, né? Ou conhecido como Apolion. Mas esse demônio, ele está preso, né? A Bíblia diz que ele vai agir só na grande tribulação, né? Ele está preso. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 12, fala desse príncipe, né? Que Deus vai permitir, né? Ele atormentar todos aqueles que têm o sinal da besta durante 5 meses. Durante 5 meses, esse demônio com os seus exércitos, que ele comanda um exército, vai estar atormentando todos aqueles que têm o sinal da besta. E foi dado poder, né, para que não danifique a erva, nem a natureza, mas danifique somente ao homem, né? E é todos aqueles que não têm Deus na vida dessas pessoas. Voltando aqui, irmãos, vamos falar sobre Mamon, né? A Bíblia fala que Jesus, ele compara esse demônio aqui como sendo o senhor do dinheiro, né? O que Jesus diz em Mateus, né? Mateus capítulo 6, né, em versículo 24, vai falar sobre Mamon, né? Jesus, ele fala assim que não tem como servir a 2 senhores, né? Comparando ao Deus desse século, que é o dinheiro, né? Ou bem você serve a Deus ou serve a Mamon, né? Esse demônio, que é o demônio da ganância e da avareza, aquele demônio que ele é ganancioso, né? E faz as pessoas ser ganancioso e ao mesmo tempo ser avarento, né? Quanto mais tem, mais quer, né? O amor dessa pessoa está no dinheiro. Ele não consegue viver sem dinheiro. Ele não se contenta com o que comer, com o que vestir. A Bíblia diz isso, irmãos. Se contente, seja alegre com o que você comer, com o que você vestir, né? Agora eu vou querer ter, né? Ser soberbo, né? Vou ter o dinheiro como meu Deus, vou ter amor ao dinheiro. A Bíblia diz juntar tesouros no céu, aonde a traça, a ferrugem e o ladrão, não tem ladrão no céu, né? Então Jesus fala, junte tesouro no céu, né? Aonde está guardado. Vamos ver esse demônio aqui, ó, de Jezabel, né? Demônio do autoritarismo,
feminismo que age no meio das mulheres, que as mulheres elas não querem mais viver o padrão bíblico, quer ser submissa ao seu esposo, né? Ame os vossos maridos, né? E os maridos, amem as vossas mulheres. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos, né? E ainda, meus irmãos, Jesus ele vai falar ali em Apocalipse, capítulo 2, né? Do versículo 20 ao 23, onde Jesus ele fala ali, né? Sobre uma mulher chamada Jezabel, né? Que se dizia profetisa, né? Que ensinava e que enganava os servos do Senhor, né? Para que se prostituíssem e para que eles comessem dos sacrifícios da idolatria, né? Então era um paganismo, um autoritarismo, né? Uma mulher que não se submetia a, a ninguém, é uma mulher autoritária, né? Então, você pode ver o exemplo de Jezabel ali, ela passava por cima de Acabe, né? E Acabe era outro também, omisso, covarde, né? Como se diz, né? Então, isso aí é um demônio que age na vida da pessoa. Ah, eu não aceito ninguém mandar em mim, eu não, né? Nem Deus não manda em mim, é meu corpo, é minhas regras, é minha vida, eu faço o que eu quero da minha vida. Isso é um demônio do autoritarismo, né? Que não tem ordem, que não segue aos mandamentos de Deus. Se você está dando brecha para esse lado, esse demônio está agindo na sua vida, né? Não estou dizendo, Deus não fez a mulher para ser pisada. Deus não fez a mulher. Deus fez a mulher para andar do lado do homem. Mas se você ultrapassa, né, aquilo que Deus colocou sobre os ombros do homem, você está deixando o inimigo agir na sua vida. E por último, meus irmãos, Paulo, ele fala sobre as hostes espirituais da maldade, né? Que são os espíritos imundos, né? As legiões malignas que estão abaixo daqueles outros lá, que são os demônios menores, né? E Jesus, ele fala acerca dessas legiões, né? Desses espíritos imundos. Lá em Marcos, capítulo 5, você vê que Jesus, ele chega ali, né? Numa cidade chamada Gadara, e havia um homem que estava possuído por uma legião, né? Uma legião tem no fator de 6.000 demônios. Estava ali em cima daquele homem, 6.000 demônios dentro daquele homem. Nenhuma cadeia, nenhuma algema segurava aquele homem, né? Por isso que quando nós, servos do Senhor, vamos expulsar o demônio, nós temos que pedir para o Senhor amarrar ele. Porque os demônios, eles têm uma força espiritual, né? Os demônios, eles têm poder, né? Querendo ou não, eles têm poder, né? Então, nós temos que pedir para o Senhor amarrar, porque esses demônios, eles quebram tudo, eles machuca a pessoa, né? Então, a pessoa, quando for expulsar, tem que ter sabedoria de Deus, tem que ter discernimento do Senhor, né? Para aquela pessoa não ficar toda machucada depois, porque o inimigo machuca a pessoa, né? Então, irmãos, Jesus ali, ele chegou e aquele demônio, né? Os demônios se prostraram, né? Ó, tu és o filho do Deus Altíssimo, né? Quem és tu para vir nos incomodar antes da hora? Não nos mande para o abismo, né? Jesus permitiu eles entrar naqueles porcos. Mas o certo é, irmãos, quando a gente expulsa, a gente como ministro de Deus, a gente mandar esses demônios ir direto para o inferno, né? Ali Jesus, ele expulsa 7 demônios de Maria Madalena, uma mulher, né, que depois ela ia se tornar uma serva de Deus, uma adoradora de Deus. Em Lucas capítulo 8 fala que Jesus Jesus tinha libertado Maria Madalena de 7 demônios e tinha curado muitas outras mulheres de enfermidades. A Bíblia diz que Jesus curou uma mulher de um espírito de enfermidade.
Então, nem tudo é fisicamente. Existe sim enfermidade espiritual, né? Câncer, né? AIDS. Da onde vem isso, irmãos? Né? O inimigo ele tá ali lançando as setas malignas. O que Paulo ele tá dizendo aqui, né? Para a gente se revestir de Deus, para a gente fechar as brechas, para a gente não dar legalidade, né? Porque quando você se reveste do poder de Deus, né? Você apaga os dados inflamados do maligno, né? O Senhor ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Olha só, irmãos, né? Para expulsar demônios, né? Eu enviarei vocês, né, para pregar minha palavra, para expulsar os demônios, para ide e fazer discípulos, né? Então, isso é mandamento de Deus. Você tem que ter o conhecimento do seu inimigo, do seu adversário. Como que você vai lutar contra Satanás se você não tem conhecimento dele, né? Como que um general ele vai ali lutar com o seu exército se ele não conhece os seus inimigos? Então, nós temos que pedir discernimento de Deus, revelação de Deus e também conhecimento na palavra. Nós temos que nos revestir, né? Através da oração, através do jejum, através da consagração, da leitura da palavra, né? E por último, irmãos, vou deixar aqui, ó, em Salmos, né? Salmos 91, né? Davi, ele se escondia na presença de Deus, né? Salmos 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é esse laço do passarinheiro aqui, irmãos? São as hostes espirituais da maldade e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. A sua verdade é o escudo. Você tem que estar dentro da verdade de Deus. Você tem que falar a verdade. Outra coisa também que a pessoa ele mente muito. Está dando legalidade para o diabo trabalhar na vida dele. Ele mente. Ele anda em mentira. Quem é o pai da mentira? É Satanás que está agindo na vida da pessoa. Está governando a vida da pessoa. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. Tá vendo aqui? Não temerás espanto noturno, né? Então, Lilith é um demônio feminino, é um demônio da noite, né? Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso aqui não está falando de pessoas carnais, de pessoas de sangue. Os nossos irmãos. Não está falando, né? Está falando sobre os espíritos malignos. Né? A nossa guerra não é contra a carne e o sangue, não é contra meu irmão. A minha guerra é contra Satanás. Aqui está falando 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. São 11.000. Então está falando de legião, irmãos. Davi estava falando aqui era de legião, né? Quem é os nossos inimigos? É Satanás. Ele que quer o nosso mal. Ele que seduziu Eva no jardim, né? Ele que quer o mal, a nossa derrota, né? Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, né? Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, quando você for orar, pede proteção de Deus, né? Pede proteção para que Deus mande miríades e miríades de anjos ao teu favor, né? Os seus exércitos,
O que Eliseu, ali quando estava cercado por Samaria, né? O diabo estava incitando ali aquele rei, né? A Assíria, né? Para pelejar contra Israel, né? Então, Deus ele mandou ali miríades e miríades de anjos, um exército celestial, carros e cavaleiros, né? Carros de fogo com cavalos e cavaleiros para lutar em favor de Israel. Deus permitiu abrir os olhos daquele moço e falou: "Não, Senhor". O que Eliseu falou? Abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja o exército que o Senhor mandou, né, para guerrear a nosso favor. Então o Senhor ele manda os seus anjos, né? Os anjos do Senhor estão aí para nos servir, para nos guardar, para nos proteger, para lutar, para guerrear em favor do reino de Deus, né? Então não temas, meus irmãos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, o Senhor nos ama. Também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, né? Então, meus irmãos, eu falo, né, sempre, né? Carnaval é um portal para os demônios trabalhar na terra. Festa das bruxas, o dia das bruxas, dia de Halloween, é outro portal que os demônios ele ganha acesso para trabalhar na terra, né? O dia das crianças, que é o dia da Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, tudo isso aí, meus irmãos. O diabo, ele aproveita as oferendas, porque Satanás, ele vive de sangue. Uma pessoa que faz uma tatuagem, vai ali e faz uma tatuagem, sente dor, derrama o sangue ali, porque quando você está cortando a sua carne, você está tirando sangue. Isso é um sacrifício, é uma legalidade, é uma brecha que você está dando para o diabo agir na sua vida, meu querido, né? Então, o diabo, ele vive de beber sangue, ele quer derramamento de sangue. Não deixe o inimigo trabalhar na sua casa, na sua família. Jogos, a pessoa que vive ali participante, né? Não seja participante da Babilônia, né? Ali em Apocalipse fala, né, dos seus pecados, não seja participante, não seja cúmplice da Babilônia, para que vós não venha receber os pecados, para que vós não venha receber as pragas que eu vou derramar sobre ela. Não seja participante dos pecados dela, para que você também não receba os flagelos, para que você não receba as pragas, a ira de Deus sobre a tua vida, né? Então, nós temos que ter sabedoria, que ter discernimento de Deus. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, irmãos, né? Porque o Senhor, eu senti de Deus e Deus colocou no meu coração, porque às vezes tem muitos cristãos que estão dormindo, às vezes tem muitos cristãos que não estão pelejando, que não estão na batalha, estão dormindo. E o inimigo tem ganhado muita brecha na sua vida, e às vezes sua vida está toda enrolada, está bloqueada por causa disso. Enfermidades que vêm sobre a vida da pessoa, né? Contenda no lar, destruição no casamento, né? Outra coisa que Deus nos sagrada também, o sexo anal. O sexo anal não é de Deus, é Lilith que está reinando no seu leito. Porque Deus não fez essa parte, esse órgão para... Deus fez outro órgão para ter relação sexual, meus irmãos. E os irmãos sabem que essa parte anal não foi feita por Deus. Quem faz isso é sodomita. Porque Deus não se agrada, é abominação a Deus. Então, se a pessoa está tendo contenda no meio do lar, o seu casamento está destruído, é porque ele está dando várias legalidades para o inimigo agir.
Então, vamos ficar atentos. Deus não mudou, Deus não vai mudar. Tem certas coisas que Deus não se agrada, tem certas coisas que é abominação diante de Deus. Uma delas é derramamento de sangue inocente, que Deus não suporta. A Bíblia diz que quando você mata um inocente, eu estou dizendo isso sobre aborto, mulheres que abortam, é Lilith que está agindo na sua vida, é Satanás. Então, irmãos, a pessoa vai ali, aborta e acha que aquilo vai ficar por impune, né? Tá derramando sangue inocente, tá tirando o direito de uma criança nascer no mundo, de uma pessoa viver. Então, Satanás, ele tá agindo na sua vida porque ele ganhou uma legalidade. Fecha as brechas. Deus não se agrada do aborto. Deus falou, ide multiplicai, enchei a terra. Né? A mulher que toma remédio anticoncepcional. Outra coisa também que Deus não se agrada, irmãos. Deus fez a mulher para gerar. Quantas mulheres querem ter e não pode? Que são estéreis. Deus cura a esterilidade. Quando você fica de parceiro em parceiro, de homem em homem, ou de mulher em mulher, isso causa esterilidades na mulher. A mulher vive em fornicação, em promiscuidade sexual, né? Ali em prostituição. Isso seca o útero da mulher, é maldição. Não dê legalidade, porque Deus quer que a gente vivemos um casamento, um matrimônio santo, sem mácula, puro, né? E se você errou no passado, não erre mais, feche as brechas. Assim como aquela mulher samaritana, né? Aquela mulher samaritana, tu tiveste 5 maridos e agora o que tu tens nem teu não é. Então, a partir daquele dia, aquela mulher não errou mais. Aquela mulher, ela serviu ao Senhor, porque ela fechou as suas brechas. O Senhor, Ele quer que a gente não fique abrindo brechas, portais no mundo espiritual, porque o inimigo se alimenta disso, o inimigo se alimenta dessas coisas, né? Então, vamos ter sabedoria, meus irmãos. Então, foi esse ensinamento que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias, para abrir os olhos de muitas pessoas, porque o Senhor disse, eu vim para abrir os olhos dos cegos, para abrir os ouvidos do surdo. Não é só cego carnal, não é só surdo carnal, mas sim os surdos espiritual, os cegos espirituais que está dormindo, né? Então o Senhor nessa manhã, Ele vai te dar o despertamento.